pode comer essa bola. Bom, vamos lá. Outros assuntos importantíssimos. Senadores pedindo que os Estados Unidos e a Alemanha enviem tanques após reunião com o Zelensky em Kiev. Os senadores Lindsey Graham, Richard Blumenthal e Sheldon Whitehouse se reuniram com o presidente Volodymyr Zelensky e outros funcionários do governo da Ucrânia hoje, nessa sexta-feira, de acordo com o escritório do presidente ucraniano. Os três, um republicano e dois democratas, compartilham o mesmo objetivo, que a Ucrânia derrote os russos, expulse os russos da Ucrânia e esmague a perspectiva de que os russos possam repetir qualquer tipo de ameaça à integridade territorial da Ucrânia nos próximos anos. Ou seja, aqui eles estão mudando o discurso, eles estão querendo colocar o seguinte, que seria possível que os ucranianos dizimassem o exército russo. Eu acho uma perspectiva um pouco difícil. Benjamin Júnior, obrigado. Oceana Amar, obrigado. Mas eu acho uma perspectiva um pouco complicada, né? Acho uma perspectiva um pouco complicada. Mas eu quero avançar um pouco nessa reunião. Essa situação, agora, segundo palavras de um dos senadores envolvidos, essa reunião em Kiev hoje disse o seguinte, para atingir esse objetivo, os militares ucranianos precisam que a Alemanha compreenda que os tanques Leopard são fundamentais. Nós não podemos deixar de enviar esses tanques, disse um dos senadores americanos nesse encontro. Putin está tentando reescrever o mapa da Europa pela força das armas. A ordem mundial está em jogo, mas iremos derrotá-los. A reunião ocorre quando a Alemanha não conseguiu chegar a um acordo com seus principais aliados ocidentais sobre o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia após dias de negociações. Os tanques Leopard 2 são vistos como um veículo militar vital e moderno que reforçaria as forças de Kiev à medida que a guerra com a Rússia se aproxima da marca de um ano. Aos alemães, enviem tanques para a Ucrânia, eles precisam deles, é do seu próprio interesse nacional que Putin seja derrotado na Ucrânia. Ao governo Biden, envie tanques americanos para que outros sigam nosso exemplo, disseram os senadores em um comunicado ao final da reunião. Bom, aí acabou a reunião, o Zelensky foi para a televisão, né? E o Zelensky foi falar o seguinte na televisão, eu vou até tirar esse negócio aqui, que vai um para frente, um para trás, bom, vamos se inscrever, daqui a pouco a gente puxa de novo. E o Zelensky foi para a televisão para dizer o seguinte, não tem alternativa para que vocês não nos deem os tanques. Ele diz, nós precisamos dos tanques de qualquer maneira, né? Nós precisamos dos tanques de qualquer maneira. E existe gente advogando que, além dos tanques e além dos Patriots, sejam entregues os caças F-16. Por que a Alemanha não envia? Qual o medo deles? Pergunta o Eduardo. Eu vou falar uma coisa que eu estava dizendo para vocês desde antes de começar o conflito no ano passado. O interesse da Alemanha não é o interesse dos Estados Unidos. Os interesses são diferentes. Cada um tem um interesse. Então, eu acho, e quero dizer isso de uma forma serena, tranquila, que a Alemanha gostaria até que isso aí se encaminhasse para um cessar-fogo, para um cessar de hostilidades, para uma negociação e tudo mais. Mas a pressão é muito grande. Vocês lembram que antes de começar o conflito, o chefe da Marinha Alemã estava na Índia? E o chefe da Marinha Alemã falou, olha, vamos negociar com o Putin, ele também merece ser ouvido, ele também merece ser respeitado. E aí o que aconteceu? Foi demitido, né? Então, parte da sociedade alemã não quer que esse conflito cresça, progrida. Como tudo leva a crer que isso não vai acontecer. Então, o que acontece é que, de alguma forma, eles tentam resistir a esse acirramento. E, claro, que se você manda mais tanques, você está forçando... Vocês lembram da fala do Medvedev de ontem? O Medvedev falou o seguinte, se vocês conseguirem nos derrotar numa guerra convencional, vocês serão responsáveis por uma guerra nuclear. Nós não vamos sair da Ucrânia derrotados. O problema é que eu não sei se o Biden não acredita nisso, eu não sei se o Zelensky não acredita nisso, eu não sei se os britânicos não acreditam nisso, mas o discurso deles hoje é que eles vão até a derrota total da Rússia. Agora, se eles imaginam que a Rússia esteja dizendo que vai utilizar seu potencial nuclear, mas não irá fazê-lo por alguma consideração, se eles têm essa informação, eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho de quem analisa, de quem é, vamos dizer, especialista efetivamente na estratégia, na doutrina militar russa, é que a Rússia não sai derrotada. Porque a Rússia utilizará todo o seu potencial, inclusive o potencial nuclear, em caso de perspectiva de derrota.
E a gente sabe quais são as linhas vermelhas. A gente sabe que há uma linha vermelha também em relação à questão da Crimeia, onde a Ucrânia faz questão de mostrar, de frisar e de dizer que teria um alvo preferencial a partir de uma ofensiva de primavera. E o que o Dr. Giovanni está colocando aqui é pertinente. Vários relatos de grande ofensiva em Zaporídia. Sabe de algo? Sim, essa ofensiva estaria acontecendo. A gente, naturalmente, pelo tempo e pela quantidade de volume de informações, muitas delas contraditórias, eu não saberia dizer a extensão, mas circula a informação nas últimas horas de que há uma ofensiva grande em Zaporídia acontecendo. Isso já pode ser reflexo dessa mobilização. Quando eu estou dizendo para vocês, olha, começou lá na véspera do Natal, a mobilização russa vai promover um ataque contra a capital, parte de Belarus, aí veio a movimentação, agora a partir do dia 16, dos aviões entre Rússia e Belarus. Então são exercícios que vão até 1º de fevereiro. Os ucranianos disseram, esses exercícios têm por objetivo criar um cenário para atacar de maneira dura, de maneira forte, contemplando aí também uma ofensiva paralela terrestre, que é produto da mobilização. Então, a ofensiva, Alex, seria dos russos em relação a posições ucranianas. É o que se especula nas últimas horas. Tá? Olha aí, o que a Luzia está trazendo para nós. Exatamente, a Europa seria responsável por uma guerra nuclear. Lembra, Rogério? Fala em rede nacional. Essa fala do Medvedev foi ontem. Ele disse o seguinte, nós temos uma situação onde qualquer tipo de perspectiva de derrota russa na Ucrânia será respondida com uma guerra nuclear e a Europa e os Estados Unidos serão responsáveis.